Amigas mamães, eu sou a Priscila Furtado do canal Amiga Mamãe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, me ajudem aí a crescer o canal para conseguir compartilhar mais dicas para mais mamães. Bom, mamãe, já tem um tempo aí que eu não falo do desenvolvimento do Miguel, ele já tá com um aninho, já tá andando, e eu acho interessante compartilhar como é que eu tô passando essa trajetória, e passar aí pras mamães como é que é passar algumas fases, que em um ano acontece muita coisa. Bom, a primeira dica para as mamães é: acalme seu coração, nunca compare o seu filho com outro bebê. Somente quando você quer saber, principalmente quando vem outra mamãe e fala: ai, meu filho faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e você fica assim: ai meu Deus, meu filho não faz nada disso, ou meu Deus, meu filho ainda não engatinha, ou dela engatinha. Bom, mamães, primeira dica, que parece até um clichê: cada bebê tem o seu momento, cada bebê tem seus estímulos, cada bebê a gente tem que respeitar o momento do nosso bebê. Da mesma maneira que a gente tem que respeitar o nosso momento, né? A gente tem que saber quando a gente... as nossas fases de aprendizado, não só como mãe, mas na fase profissional, na parte acadêmica, cada um tem o seu momento, cada um passa cada fase de uma forma, e o bebê também. Então a gente tem que respeitar o momento do nosso filho. Quando a gente pode sim, quando acontecem algumas coisas, a gente pode sim utilizar, quando uma outra mamãe fala: ah, meu bebê tá fazendo isso, e a gente fica assim: ué, mas o meu não tá. A gente pode utilizar, ver o que essa mamãe tá fazendo diferente e de repente aprender com ela, né? Não criar uma rixa, não, pelo contrário. A gente pode aprender com ela, que nem vou mostrar pra vocês um vídeo que eu gravei já tem um tempo, que eu aprendi com uma amiga, porque ela deixava o bebê dela bem mais à vontade, e eu sempre, né, abraçando muito, segurando muito e eu acabava atrasando um pouco ele. Então, assim, utilizar essas experiências de outras mães para o nosso favor e não do que ao contrário, tá? Principalmente quando a gente vai conversar com o nosso filho, né? Porque o nosso filho a gente tem que conversar sempre, desde o momento que a gente troca a fralda, a gente tem que conversar sempre que ele entende. Então, é muito importante, tá? A gente saber utilizar sempre ao nosso favor de uma forma positiva, atuar sempre de uma forma positiva pra gente e para o nosso filho também. Bom, segue aí a primeira dica. Quando o Mi era bem pequenininho, é uma forma que eu aprendi a ajudar ele a se desenvolver. Segue o vídeo. Olá, amigas mamães, eu sou a Priscila Furtado do canal Amiga Mamãe. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, me ajudem a crescer o canal para conseguir compartilhar mais dicas para mais mamães. Mamães, estou aqui novamente aproveitando meu horário de almoço para conseguir criar mais vídeos para vocês. Bom, mamães, hoje eu vou falar um pouco sobre como brincar, como eu aprendi a brincar com meu filho. Como vocês sabem, o Miguel teve uma crise de bronquiolite, ele ficou bastante tempo, não bastante tempo, ele ficou 11 dias não teve, mas pra mim foi bastante tempo. E o meu sonho, minha vontade, desde o momento que eu tava no hospital, era chegar em casa, ficar no quartinho dele abraçada com ele. Só que eu exagerei. Por quê? Eu fiquei lá, agarradinha com ele, e eu não deixava ele se desenvolver, não deixava ele solto, não deixava ele brincar. E um dia, uma amiga minha mandou um vídeo do bebê dela, brincando num tapetinho, muito fofinho, e ele tava batendo nas coisinhas, brincando, indo atrás das coisinhas, dentro do momento, lógico, dentro do perfil da idade dele, que era 2 meses, mais ou menos, que foi o período que o Miguel estava, porque os dois têm a diferença de 4 dias somente. Aí eu vi, caramba, como é que ele está diferente do Miguel. Aí eu percebi que eu, mãe, estava atrapalhando o desenvolvimento do meu filho, porque eu não estava deixando ele livre, eu não estava deixando ele solto. Então, a extrema proteção, aquele querer cuidar com medo de tudo, eu estava atrapalhando ele. Então, eu mudei isso, porque pensando no bem-estar do Miguel, o que eu fiz? Peguei o tapetinho, igual o da minha amiga, deixei na sala e o Miguel começou a brincar e a ficar mais solto. Foi muito bom pra ele, muito bom pro desenvolvimento. Que aí com 3 meses ele começou a rolar, aí depois de um tempo ele começou a já ficar virando. Foi tranquilo, foi ótimo pra ele eu ter feito, deixar ele livre, deixar ele solto.
lógico, sempre olhando ele, não deixava ele sozinho jamais, mas deixei ele mais solto, foi muito bom pro desenvolvimento dele. E aqueles brinquedinhos que a gente acaba ganhando na gravidez, são super válidos, sabe, aqueles mordedores. É lógico, tem que sempre olhar a classificação de idade. Tem alguns brinquedinhos que é acima de 3 meses, outros são acima de 6 meses, eu respeitei todas as idades. Então toda vez que ele ia ficando um pouquinho mais velho, eu ia apresentando mais brinquedinhos. Outro lugar também que era muito importante para o Miguel brincar é dentro do berço dele. Às vezes a pediatra falou, Pri, naquele momento que eu estava fazendo a transição dele sair do meu quarto, que ele dormia no miriberço para ir pro berço dele, a pediatra me orientou para deixar ele brincando mais vezes dentro do berço dele durante o dia, até para ele não ver aquela coisa, aquele momento de ter que dormir. Ele sente prazer de estar no berço dele, tá? Então assim, volta e meia durante o dia, até mesmo em algumas situações assim que precisou, ele fica no berço dele, ele fica tranquilamente porque eu habituei ele a brincar no berço. Então sempre tinha alguns brinquedinhos, esses mordedores no berço dele e na sala desse tapetinho. Conforme ele foi crescendo, ele foi se espalhando mais, aí esse tapetinho eu deixei de usar e comprei um outro tapete, um maior, um de montar, que aí ele conseguia se expandir mais pela sala, descobrir mais as coisas. Logo a gente tentou o tempo todo, até hoje a gente tenta proteger todo o ambiente para ele ficar habituado no ambiente dele, e ele se descobre bastante, ele se descobre porque ele começa a descobrir os movimentos dele para ficar mais livre, e ele descobre também o novo, né? Um brinquedinho novo, aquela coisinha que ele pode mexer. Então é muito legal. Eu acho que é muito válido as mamães saberem disso, porque às vezes a gente quer super proteger, às vezes a gente tem medo de alguma coisa acontecer com o nosso filho, e às vezes a gente está atrapalhando o desenvolvimento dele, que é o que aconteceu comigo. Eu estava naquele medo, aquela coisa de sair do hospital, e eu pensei que eu vou deixar ele agarradinho comigo, não deixava ele ver ninguém, e eu estava fazendo mal pro meu filho. Sim, questão de isolamento, ele se manteve durante um tempo, né? Que realmente eu aprendi que eu tinha que deixar ele mais solto, deixei ele mais solto, mas assim, o isolamento mantive ainda por um tempo, até porque eu não estava me sentindo ainda segura. Os familiares, as pessoas mais próximas, os avós, os tios, iam ver ele, mas sempre com muito cuidado, com a garantia que eles não tinham nenhum vírus, sempre, porque todo mundo ficou muito assustado com o que aconteceu. Depois de uns 4 meses, que aí, depois de um tempo, me apresentou uma pintinha, que depois eu vou explicar pra vocês o que é essa pintinha. Aí, depois disso, aí eles falaram que podia ser ou molusco, ou um chontogranuloma, não sei o que. Eu falei, ele não sai de casa, ele não tem contato com ninguém e tá pegando as coisas. Eu, como assim? E, na verdade, ele precisava, a médica, chegou um momento que a pediatra chegou pra mim e falou, Pri, ele tá um menino saudável, tem como você sair em horários alternativos, e aos pouquinhos a gente foi saindo com ele. E no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês o que é essa pintinha que apareceu mesmo ele estando em casa, tá? E foi até por conta dessa pintinha que eu comecei a ficar mais livre, porque eu falei assim, não vou fechar ele tanto, e eu fechando ele tá pegando as coisas. Então assim, gente, vale a pena a gente deixar um pouco abrir mão, a gente deixar o nosso filho um pouquinho livre para brincar, para se divertir, para descobrir os brinquedinhos, para descobrir as coisas novas, até porque eles estão no momento, o bebê ele vai se desenvolvendo, a visão vai melhorando, tudo, né? Então eles têm um mundo aí para descobrir, né? E a gente tem que ajudar ele a descobrir o mundo, e não a gente quer super proteger, mas nem sempre a gente consegue, né? Bom, depois eu vou explicar pra vocês o que é essa pintinha que apareceu logo depois, apareceu com uns 4 meses, e até pra explicar pras mães que também podem viver isso. No próximo vídeo eu vou contar o que é essa pintinha do rostinho dele, que algumas pessoas devem ficar curiosas quando eu mostro as fotinhas dele, ver essa pintinha. Bom, mas é isso.
Mamães, se vocês têm dicas aí também, queiram participar do vídeo, me chame aí no Instagram, no amiga_mamãe, e vamos unir mais dicas para ajudar mais mamães. Um super beijo para todas as mamães e todos os bebês. Bom, mamãe, vocês viram, né? Eu sempre fui de agarrar muito, de beijar muito, então algumas vezes de segurar, eu acabei achava que tava atrasando ele um pouco, então eu comecei a deixar ele mais solto. E realmente ele mais solto, rapidinho, ele começou a virar, ele começou a fazer as coisinhas dele no tempinho dele. Aí teve alguns outros momentos que eu percebia, nunca acaba, né? A gente sempre vai aprendendo. Em alguns outros momentos eu percebi assim, nossa, tem bebê que tem 5 meses, 6 meses, 7 meses, já tem gatinhando e o meu não. Gente, besteira, pura besteira, porque engatinha no tempo dele. Lógico, tem algumas outras coisas que pode estimular mais. Por exemplo, escola. Criança que vai pra escola logo bem no comecinho tem mais estímulos, porque tem contato com outras crianças, vê mais pessoas. Então, pode ser, também não é uma regra, que ele engatinhe mais rápido. Não é uma regra, tá? Não é. Já conheci crianças que não engatinhou no tempo dele, né? Não falo tão rápido, no tempo dele. Que entrar na escola muito tempo e foi engatear no tempo dele em outro momento, sabe? Então, assim, não é regra. Não é regra. Cada criança engatinha, se desenvolve no seu tempo. O fato de engatinhar, o Mi primeiro, ele ficou se rastejando pelo chão. Vixe, ele parecia, a roupinha dele ficava toda imunda, porque ele se rastejava pelo chão. Ah, era coisinha tão fofo, ele é muito lindo. Se rastejava pelo chão. E o engatinhar veio do nada. Vai pegar as coisas da bolsa da mamãe? Tá com... Do nada. Ele se rastejava pelo chão, pela casa e daquele jeito ele ia pra casa toda. E um certo dia, lógico que com mais espaço, ele resolveu engatinhar. E de repente ele já estava engatinhando. Com 10 meses, entre 9 a 10 meses ele começou a engatinhar. E outra situação também similar, não é só o engatinhar. Questão dos dentinhos. Nossa, os dentinhos, eu ficava assim, poxa... Eu direto vi o filho de amiga e tal, com 4, 5 meses aparecendo o dente. E do Miguel demorou um pouquinho para aparecer os primeiros dentinhos. Foi aparecer lá pelo 6º, 7º mês. Só que também, quando veio de uma vez. Porque assim, pelo que eu notei dos outros bebês, o que vinha era um dente, aí depois de um tempo vinha outro. O do Miguel já veio, tipo, um e já tava nascendo outro. Lógico que ele sofreu um pouquinho com isso, chorou, eu tive que passar o gengibaby, né, de dente, pra deixar ele mais calminho. Então, assim, cada bebê tem o seu tempo. Simples assim. E mamães, eu escutei um dia de uma amiga mamãe, ela já tem, os bebês dela já estão grandes, né, ela tem os bebês grandes. Ela falou assim, Pri, o bebê amadurece e a gente amadurece junto. Então, assim, literalmente, a gente se desenvolve junto com o nosso filho, a gente aprende junto com ele. A gente dá as mãos pra ele, o importante é isso, a gente dá as mãos, tá do lado dele, tá dando força, sempre atuando de uma forma positiva. Então, nossos medos mudam. Olha, gente, vamos fazer aí a retrospectiva de um vídeo dos meus medos, meus primeiros medos. Aí, segue aí. Olá, amigas mamães, eu sou a Priscila Furtado do canal Amiga Mamãe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, me ajudem aí a crescer o canal para conseguir compartilhar mais dicas para mais mamães. Mamães, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os medos na maternidade. Os vídeos anteriores eu acho que eu sempre comento, né? Falam assim, eu surtei, nossa, eu fiquei desesperada, chorei muito, não sei o que. Tudo eu acabo ressaltando como é que tá sendo, como eu tô aprendendo, e algumas coisas eu mostro pra vocês que eu passei por superei vários medos. Eu acredito que quando
Isso é muito normal, acredito que seja normal tanto para mim, tanto para várias outras mamães. Então, um recadinho aí para as novas mamães é não se desesperem, porque tudo tem um jeito e a gente acaba aprendendo e as coisas são às vezes mais fáceis do que parece ser. Por isso até que eu criei esse canal. Bom, quando a gente descobre a gravidez, já surge um medinho, né? De falar assim, nossa, será que já surge uma nova mãe? Surge um medo também, né? Será que eu vou ser uma boa mãe? Sim, vai ser uma boa mãe, sim. Porque a mãe pensa no melhor para o seu filho sempre, mesmo antes de nascer. Então isso já mostra que vai ser uma ótima mãe. E as coisas... Inclusive, eu já até escrevi um livro falando sobre as emoções. E uma das emoções no livro, eu falo muito sobre o medo. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha, procurem Vivendo e Vivenciando as 5 emoções básicas. O medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o amor. Eu falo muito sobre o medo no livro. E mesmo, né, eu já tenho estudado muito sobre as emoções, ter aprendido muito até como lidar com elas. Na maternidade eu senti um pouco de dificuldade. Mas eu vou explicar pra vocês como é que eu consegui superar os medos. Eu consegui superar os medos fazendo, indo, andando, né? Toda vez que a gente caminha, a gente vai pra alguma direção. A gente dá um primeiro passo, a gente tá indo, né? Então, olha, um dos medos que eu tive bastante foi quando eu dirigi pela primeira vez com o Miguel no carro. Na verdade, eu estava com medo antes disso. Eu estava sempre indo de Uber com ele para outros lugares. E aí eu sentia muita dificuldade. E porque os motoristas do Uber ou do 99, eles não me ajudavam a encaixar a cadeirinha. Então, assim, acabava sendo mais perigoso eu ir de Uber do que eu ir dirigindo. Ainda mais eu sendo super cuidadosa, né? Eu em velocidade baixa e tudo mais. Então eu comecei a reparar assim, nossa, eu tô com tanto medo. Só que, na verdade, tá sendo mais arriscado fazer do jeito que eu tava fazendo. Até porque depois eu vi uma reportagem que, nossa, um ex-BBB sofreu um acidente num carro de aplicativo porque não colocou cinto de segurança. Aí eu fiquei assim, gente, olha só, olha como eu tô pecando. Aí eu comecei, poxa, deixa eu mudar minha visão. Peguei, um dia eu dirigi sozinha pra, né, ficar um pouco mais calma. Fui até o pediatra do Miguel e voltei sozinha, sem ele. Só fiz o trajeto. No dia seguinte eu fui com o Miguel. Foi super, olha, fiquei com um pouquinho de medo, mas hoje em dia eu ando com ele pra cima e pra baixo e tá tudo certo. Então, assim, como superar os medos de uma maternidade? É ir fazendo, deixar acontecer, vai fluindo, as coisas vão se ajeitando, vão acontecendo no seu devido tempo. Um outro medo que eu tinha bastante também, nossa, que eu pensei assim, gente, como é que vai ser meu retorno ao trabalho? Nossa, eu sofri bastante durante a minha licença maternidade, porque eu grudava no Miguel e falei assim, nossa, como é que eu vou voltar para o trabalho? Será que vai ser difícil, vou chorar, vai ser sofrido? Não foi tudo isso. Foi mais um medo que eu superei também. Voltar ao trabalho foi muito bom, tanto para mim, tanto para o Miguel. Porque o Miguel, ele sente minha falta, eu sinto a falta dele. Então, quando eu estou com ele, é 100% o tempo dele, para ele. Quando eu chego em casa, ele fica muito contente, fica alegre, fica entusiasmado, eu também, a gente brinca juntos. E às vezes eu tô, tipo, se eu tava lá durante a semana toda, às vezes o tempo não é tão valorizado como é valorizado quando a gente volta a trabalhar. Então, assim, foi mais um medo que foi esperado, o retorno do trabalho. Então, assim, a gente às vezes fica muito apreensivo, sabe? Eu acho que a gente deixa muito o medo tomar conta da gente e não precisa. As coisas no final das contas vão se ajeitando. Isso não é só pra maternidade, né? Eu acredito que a gente tem medo sem ser mãe também, mas eu acho que na maternidade a gente acaba sentindo um pouco mais, por conta que a gente quer preservar, a gente quer proteger nosso filho, a gente quer o melhor para ele sempre. Só que assim, a gente pode perceber que os nossos medos
podem ser superados e a gente pode até ajudar, da forma que a gente vai aprendendo a superar os nossos medos, a gente vai aprendendo a ensinar o nosso filhinho a superar os medos dele também. Deixar ele mais forte, mais saudável, deixar ele se desenvolver de uma forma mais tranquila. Eu falo bastante isso, inclusive eu já fiz outros vídeos que, poxa, eu ficava com medo e eu atrapalhava no desenvolvimento dele. E não há necessidade, né? Vamos deixar fluir, deixa acontecer. Se às vezes, eu não sei vocês, mamães, mas já aconteceu comigo em algumas situações de repente já, tipo, ai meu Deus, o que eu faço? O que agora? Meu, para, respira, vai dar certo. Às vezes a resposta está na sua frente, às vezes é só uma aventura, é só uma fase. Nossos filhos passam por várias fases e a gente tem que aprender a lidar com cada uma delas. E nada melhor de aprender a lidar com cada fase dos nossos filhos é vivenciando, aproveitando, curtindo. Tem a fase dos dentinhos, que eu tô vivendo essa fase agora. Tem várias fases, tem a fase do engatinhar, tem a fase de aprender a andar. Então assim, cada fase é muito gostosa. E se a gente fica com muito medo, a gente não vivencia essa fase com tanta alegria como merece ser vivida. Para as gravidinhas, aproveita cada momento, sente seu neném crescendo, curte, faz um enxoval, vai arrumando o quarto, aproveita cada essa fase. E quando o seu bebê nasce, foi uma das... Olha, eu confesso que eu acho que um dos meus primeiros medos mais assim forte foi quando eu fui pra maternidade ter o Miguel, no dia da cesárea. Porque eu sentia que ele dentro da minha barriga estava mais bem protegido. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Agora ele... Como é que eu vou... E agora? Agora ele vai sair, como é que eu vou conseguir proteger ele de tudo? E engraçado que uma das coisas, logo quando eu entrei na maternidade, conversei com a enfermeira e ela falou exatamente a sensação que eu estava tendo. Então é muito comum esse medo. Então olha só, mamães, que incrível que é a maternidade. Antes mesmo do nosso neném nascer, a gente já sente muito medo. A gente tem medo de errar. E a gente às vezes pode errar sim, mas a gente nunca vai errar de propósito. Às vezes a gente vai errar por excesso de zelo, que nem já falei pra vocês em outros vídeos. Talvez a gente erre por inexperiência, mas o errar não é o problema. Vamos lá, aos pouquinhos a gente vai aprendendo, vamos com calma. É muito bom viver esse momento. Eu tô adorando a maternidade, cada vez mais apaixonada pelo meu príncipe. Inclusive eu faço esses vídeos no horário do meu almoço, justamente para poder ficar mais tempo agarrada com ele quando eu chego em casa. Mamães, depois compartilhem aí o que de medo que vocês tiveram e que vocês superaram. Coloquem aí nos comentários. Compartilhe como é que vocês superaram esse medo, como é que vocês mudaram essa visão. Que nem eu tive muito medo de dirigir com o Miguel no carro e superei. Engraçado que eu tinha uma amiga que também, um dia ela meio me ligando chorando, que eu dirigi sozinha com o Miguel no carro e eu fiquei apreensiva. Então eu falei assim, nossa, não sou só eu. Estamos juntas, mamães. A gente tem os mesmos medos, a gente tem algumas inseguranças que podem ser similares. Eu já ouvi mamães que falaram, eu não tive medo disso, mas eu tive medo de outras coisas. Então assim, é normal, porque a gente tem aí uma pessoinha que a gente tem que cuidar, que a gente ama muito, que a gente quer zelar, a gente quer só ver a felicidade, a alegria. E é normal a gente ter esses medos. Então, mamães, compartilhe aí quais são os medos que vocês tiveram, como vocês superaram. Vamos ajudar aí outras mamães. Se vocês, mamães, querem compartilhar vídeos, participar do canal Amiga Mamãe, me chamem no Instagram, no amiga_mamãe. Vamos aí criar mais conteúdos, transmitir mais dicas para várias mamães. Inclusive, eu acho que esse medo, às vezes
essas inseguranças não tá só envolvida com o medo da maternidade, com o medo pessoa, também tá envolvido com os hormônios da maternidade. Logo mais eu vou fazer um vídeo, vou convidar uma amiga que ela entende bastante sobre isso, para falar um pouco sobre isso, sobre os hormônios da maternidade, porque muita gente fala do puerpério, dos 40 dias, aqueles 40 dias pós o nascimento do neném. E, na verdade, o puerpério é mais tempo que isso. Na verdade, o corpo da mulher demora um pouco para voltar ao normal, então são muitos hormônios, às vezes a gente fica meio triste, às vezes a gente fica meio insegura, e é normal, sabe? Não se cobrar tanto, que as coisas aos pouquinhos vai acontecendo. E o importante é o amor que está envolvido entre você, mamãe, e o filhinho, tudo que você está fazendo de melhor. Não se cobre muito, as coisas vão acontecendo, vai criando uma direção, e a ideia é superar os medos. Superar os medos. O meu jeito de superar da direção com meu filhinho foi um dia dirigir sozinha, outro dia dirigir com ele pro mesmo lugar que eu fui sozinha, e assim eu fui superando. Eu vi que era mais seguro ele ir comigo do que eu ir com um aplicativo. Então eu achei mais interessante e valeu mais a pena, eu me desenvolvi. E aí eu levo hoje ele pra cima e pra baixo, ele toma vacina, eu levo ele pra tudo, porque eu te contei, ó, superei. Medo de várias coisas, e a gente vai esperando, né? Aconteceu, que nem eu comentei no vídeo anterior, de eu estar assustada com o que aparecia no rostinho dele, deu também, tá tudo tranquilo, nenhum exame alterado. Então assim, a gente tem que viver um passo de cada vez, um dia de cada vez, aproveitando cada momento com muita tranquilidade. É difícil, porque é fácil falar, nossa, fica calma, fica tranquila. Ok, nem sempre é tão fácil assim, mas vamos usar às vezes o medo a nosso favor. Como usar o medo a nosso favor? A gente pode fazer as coisas com mais cuidado. Eu acho que uma das coisas que eu percebi na maternidade, que a precaução, que é muito estranho, porque a gente fica pensando no que pode acontecer de ruim, e a gente tenta se precaver. Aí isso você fala assim, caramba, eu tô ficando louca, tô pensando nisso aí em desgraça. Não, eu acho que é normal, porque é a nossa preocupação de não acontecer nada com o nosso filho. No começo eu tava falando assim, gente, eu só tô pensando em coisa ruim. Como pode? Eu sou a mãe dele, eu tô pensando em coisa ruim, que pode acontecer com ele. Aí um dia eu tava conversando com meu marido, achando que era só eu. Ele falou, não, eu também. Eu sinto isso, eu tenho esse mesmo medo. Então assim, um outro jeito de compartilhar, outro jeito de superar é compartilhar, que outras pessoas estão vivendo a mesma coisa que vocês, assim como eu tô compartilhando. Às vezes a gente fala assim, eu tô vivendo esse medo, e às vezes a gente precisa só compartilhar, só desabafar, e você vai ver que outra pessoa também vive a mesma coisa. E é comum, é natural. Medo, né? O medo, infelizmente, ele envolve muito. Às vezes a gente não pode deixar consumir a gente paralisar a gente não pode deixar fazer isso. A gente tem que criar métodos pra gente superar, pra gente caminhar com ele e tomar as devidas providências. Pelo menos é assim que eu tô fazendo para superar os meus, e dessa forma o Mi tá ficando cada dia mais lindo, mais saudável, e a gente tá vivendo cada fase de uma forma muito gostosa. É isso, mamães, desculpa, me estendi um pouco. Espero aí que vocês compartilhem comigo como é que está sendo as superações de vocês. Se vocês, gravidinhas, também estão com algum receio, quem tem alguma dúvida, mandem algumas perguntinhas que der, a gente vai respondendo. E é isso, mamães. Um super beijo, com muito carinho, da Pri Furtado. Mamães, são muitos medos, né, que a gente precisa enfrentar. Desde os pequenininhos até os maiores. E a triste notícia é que os medos continuam. Mudam, mas continuam. E esses medos que a gente tinha no começo, talvez diminua, talvez suma. E aí aparecem novos medos. O importante
é a gente conseguir enfrentá-los. A gente conseguir sempre trabalhar internamente de uma forma positiva. Como fazer isso? Parece fácil falando, né? Mas existem estratégias para a gente superar nossos medos. Uma das estratégias para a gente superar nossos medos seria, por exemplo, eu tive muito medo de dirigir. Então, o que eu ia primeiro sem o Miguel, depois eu aos pouquinhos com o Miguel, redobrando o cuidado, andando devagar. Sim, às vezes eu irrito as pessoas porque eu ando devagar, irrito, eles buzinam, mas eu ali estou protegendo meu filho e estou enfrentando meu medo. Então, o importante é isso, a gente conseguir trabalhar de uma forma positiva. Outra estratégia que pra mim tá sendo muito importante, que eu uso isso desde a gravidez. E na gravidez também, muitos medos, muitas dicas para muitas coisas aprender. E eu tive muita sorte que eu tenho uma amiga, mamãe, que me ajuda muito com isso. Então, assim, uma estratégia para enfrentar o medo. Você se relacionar com pessoas que te põem para frente, que te direcionem, que te estimule a andar, que te estimule a ir para frente. Então, eu tenho uma amiga que ela me ajuda bastante. Ela é super independente, super desenrolada. Ela faz as coisas simplesmente, ela virou um espelho para mim. Eu falei assim, caramba, meu, preciso ser assim também. Preciso, né? E ela consegue destravar alguns medos meus. Então, é muito legal. Essa estratégia para mim tá sendo muito válida. Por quê? Vou dar um exemplo. Questão de comidinha. Essa fase da comidinha, para mim, não foi um bicho de 7 cabeças. Para algumas mamães são. Para mim, sempre foi bastante comilão. E o problema não era com ele. A introdução alimentar, o problema não foi com o Miguel, foi comigo. Fala, como assim, Priscila? Com você? Um excesso de cuidado, um excesso de zelo. O que eu fazia? Mesmo o Miguel com 1 ano, eu já tava ainda fazendo ele tudo bem picadinho, tudo bem molinho. E não estimulava muito a mastigação dele. Teve um dia que minha prima, que trabalha numa creche, falou assim, Priscila, não, você tá errada. Você precisa dar já um franguinho pra ele comendo, ele precisa mastigar. Ah, beleza? Isso é... Eu escutei isso da minha prima, que também é mamãe. Parecia fácil, eu até tentava fazer isso, só que eu ficava com um certo medo. Com essa minha amiga, a gente viajou um dia juntas e eu vi ela fazendo com o filho dela. A forma que ela fez com o filho dela conseguiu ser um exemplo pra mim e eu fui fazendo com o Miguel na frente dela, né? Uma pessoa que também tem experiência, que também é mamãe, que tem cuidados. Então, assim, pra mim tá sendo muito legal essa experiência de ter uma amiga que me põe pra frente, que consegue me ajudar a enfrentar os medos. Então, é uma dica muito válida, mamães. Tentar se relacionar, automaticamente nós mães acabamos tendo mais afinidade com outras mães, porque a gente tem uma vida muito similar, uma loucura, é mais fácil de se compreender. Mas o importante sempre na vida, pra gente enfrentar nossos medos, é conseguir andar com pessoas que nos ajudem a enfrentá-los, enfrentar esses medos. Então, essa amiga mamãe me ensinou algumas estratégias de comidinha para eu dar pro Miguel. Por exemplo, quando eu dava um nuggets para ele, eu abria o nuggets, tirava o franguinho e dava na boquinha dele. Já ela pegava o nuggets na mãozinha do neném dela e ele ia lá comer. Eu falei, nossa, é interessante, vou tentar fazer com o Miguel. Do lado dela eu fui fazendo. Melancia, eu ia lá, cortava bonitinho e dava pro Miguel. Ela simplesmente tirava só os caroços e dava a melancia pro neném comer com a mãozinha. Sim, fui copiando várias coisas e muito legal. A gente aprende juntas, né, mamães? Então, assim, tem muitas coisas que nossos medos podem ser superados. Eu tinha muito medo de engasgo, muito medo. Eu e meu marido, a gente fica assim, e dá pra superar. Sim, a gente consegue superar. E assim, não é só os bebês que tem que se desenvolver, os pais também. A mamãe e o papai precisam se desenvolver também, precisam superar os medos. E existem várias estratégias. Então, assim, quando aparecer um medo na sua frente, pensa, como é que vai ser? Qual é a estratégia? O que eu posso fazer para superar esse medo? O Mi aprendeu a andar. Agora os medos são diferentes. Agora os medos, a gente redobra a atenção, lógico. E
muda uns itens no enxoval. A gente começa a adicionar isso. Você fala, o que é isso? Aquele negocinho de tampar a tomada, para evitar que ele coloque o dedinho lá. A gente começa a comprar outros itens. Ó, isso aqui é para não fechar a porta no dedinho dele. Então essas são pequenas estratégias que a gente vai aprendendo para superar os medos. Porque o bebê cresce, a gente tem que crescer junto com eles. E a gente tem que ver como cuidar deles de uma forma que a gente consiga proteger, mas ao mesmo tempo soltando. É difícil, né? Mas vivendo a gente consegue. A gente consegue criar várias estratégias, a gente consegue mudar isso. É muito legal, a gente consegue aprender, os bebês crescem, aprendem, e a gente aprende junto, é muito gostoso. E sabe o que é interessante? Que várias coisas a gente começa a lembrar do nosso passado. E também isso, ó, outra estratégia, a gente lembrar do nosso passado e ver como nossos pais acertaram com a gente. E a gente conseguir replicar isso para os nossos filhos, é muito interessante. Então assim, gente, sempre atuando de uma forma positiva. Não deixe que isso trave, que isso te impeça de fazer alguma coisa, até para não passar essa insegurança para o seu filho. Ter insegurança é normal, ter medo é super normal, mas a gente consegue enfrentar, a gente consegue atuar de uma forma positiva. O Mia andando, olha os primeiros passinhos, gente, eu tenho que compartilhar isso com vocês, olha os primeiros passinhos do Miguel. Ai, Deus, que lindo! É, filho. Viram os primeiros passinhos dele? Que coisa mais linda, gente! E agora, assim, cada vez mais tá mais esperto. E eu agora tô numa outra fase de medo. Chegou o momento do Miguel ir pra escola. Sim, dá medo. É um momento que você fala, ai meu Deus, será que ele vai ter o colinho que ele gosta de ter? Será que quando ele chorar eu não vou estar ali? Depois eu conto melhor pra vocês como é que foi minha saga da escola. Mas eu tô superando e tô aprendendo muito pra conseguir... Eu tô guardando tudo que eu tô aprendendo pra conseguir compartilhar com vocês. Porque é uma experiência maravilhosa. E uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês, a melhor dica, não é nem uma dica, é comentar algo diferente que as pessoas comentam. Muita gente fala assim pra mim, Pri, quando cresce piora. Quando cresce piora. Não, gente. Quando cresce não piora. Quando cresce melhora. Melhora porque fica tudo cada vez mais gostoso. Quando a gente começa a enfrentar nossos medos, a gente começa a ver que é mais leve, é mais calmo, que as coisas vão se ajeitando e dá certo. A gente criando nossas estratégias, criando... Uma das estratégias que a gente faz com um bebê para superar medos, para conseguir, é a rotina. Tá uma estratégia mais simples do que essa, criar uma rotina com o seu bebê. Muito bom. Ah, vou dar um outro exemplo. O Miguel, ele no banho, na banheira, já não dá mais. Por quê? Ele já tava ficando em pé, em cima da banheira. Fortinho, grande, em pé na banheira. Eu falei, meu Deus, ele pode cair. Qual a estratégia que eu tive? Vamos começar a dar banho nele no chuveiro. Então, eu coloquei um banquinho na frente do box. Eu sentada fui dando banho nele. E aí, o que eu comprei, a minha sogra me deu de presente uma banheirinha como uma boia, uma piscininha pequenininha, que eu consegui colocar dentro do box, é pequenininha. E ele fica em cima dessa piscininha, ele brinca, é o momento que ele fica tranquilo. E o banho ficou bem menos tenso, porque eu comecei a ficar, tá no chão, tá tranquilo. Então assim, são estratégias que a gente pode criar, que podem melhorar bastante o nosso dia a dia. Então,
melhoram, as coisas melhoram, porque não é só os bebês que, tipo, não melhora só pelos bebês, melhora principalmente por causa dos pais, que a gente consegue aprender a lidar melhor com cada situação. A gente consegue falar assim, calma, tá ok, vamos fazer de outro jeito. Estamos aprendendo e assim, não existe regra. Não existe regra. Que nem escola. As pessoas falam, melhor escola tal data, melhor escola tal... Não existe regra, tá bom? O coração da mamãe sabe quando é a melhor, o que é pra fazer, da mamãe e do papai também. Não existe regra, mamães. E conforme vai passando o tempo, não piora, melhora. Sua interação com seu filho aumenta, vocês se conhecem cada vez mais. Então, existe inúmeras coisas que dá pra fazer juntos. É gostoso. E cada vez que passa mais tempo, melhora. Tudo fica mais fofo e mais gostoso. Bom, mamãe, se vocês têm alguma experiência também pra compartilhar, nossa, tipo, quando eu falo experiência pra compartilhar, eu falei do dentinho, não falei? Gente, a primeira pessoa que viu o dentinho dele nascer fui eu. E logo eu senti... Ai, desculpa, eu atropelei. Hoje o dentinho, na hora que eu coloquei a mãozinha na boca dele, eu senti o dentinho. Ai, nasceu o dentinho. Então, cada fase é maravilhosa. Tá registrado na sua mente. Eu tive a oportunidade de fazer o canal Amiga Mamãe, então tá registrado aqui também. Cada fase é incrível. Então, vai passando o tempo, vai melhorando. E o importante é guardar cada fase, cada momento, que cada momento, mesmo que simples, é muito especial. O gestinho, o sorriso, as dificuldades e as superações. Hoje em dia o Miguel, quando ele supera alguma coisa, ele bate palma pra ele mesmo. Por que a gente não faz isso pra gente, né? Quando a gente supera algum medo nosso, vamos bater palma pra gente, superamos. Sim, a gente consegue. Os bebês conseguem, eles superam, as coisas que vão acontecendo e a gente também. Vamos conseguir com estratégias. Tem inúmeras coisas que dá pra gente conseguir superar, a gente conseguir enfrentar. Vamos sempre pensar de uma forma positiva. Às vezes parece que é difícil pensar de uma forma positiva, mas a gente consegue. A gente pode criar estratégias. E é interessante a gente não se isolar. Importante a gente compartilhar. Importante a gente estar perto de pessoas que nos amam, que botam a gente pra frente. Eu acho daí essa é a principal dica. Andar com pessoas que nos ajude a superar. Eu falo isso não só pela minha amiga, que nossa, ela tá sendo maravilhosa comigo, mas também o meu marido, o papai. O papai, ele tem sido ótimo, porque quando ele vê que eu não tô bem, ontem mesmo, não é que você não tá bem na maternidade, né? Às vezes acontece coisas no seu dia a dia que você fica estressado, sei lá, às vezes acontece alguma coisa e você não fica muito bem. Então, de repente, que nem ele ontem eu não tava muito bem, ele com um gesto de carinho pegou, me deu flores, olha que bonitinho. Esse gesto de carinho pode mudar o dia de uma pessoa, tá? Então, assim, se você tá vendo alguém que não tá muito bem, mesmo que seja mamãe ou não seja mamãe, dá um gesto de carinho. Se essa pessoa tá irritada, faça um gesto de carinho, com certeza vai mudar o dia dela. Além de você andar com pessoas que botem você pra frente, tente você também botar alguém pra frente, que assim vocês caminham juntos. Bom, mas é isso. Acho que me estendi demais. Se você, mamãe, agora sim, se você, mamãe, tiver alguma dica, alguma coisa, alguma experiência que você aprendeu, que você queira compartilhar, põe aqui, ó, no comentário. Ou me chame no Instagram, no amiga_mamãe. Vamos aí compartilhar dicas, vamos aí crescer juntas, andar de mãos dadas e aprender muito juntas. Um super beijo para todas as mamães e todos os bebês.